Hoje vamos aprender a fazer essa tatuagem aqui de Vagabond, que eu particularmente acho que, junto com Berserk, são tatuagens bem complexas de se fazer. Tem alguns detalhes na textura que eu tive muita dificuldade de fazer no começo, quando eu comecei a fazer tatuagem de animes. Tive que estudar bastante antes de começar a aceitar esses trabalhos. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas das técnicas que eu uso, algumas dicas para poder ficar com uma textura legal, diferenciada, beleza? Então bora lá pro vídeo. Algumas partes eu vou acelerar para não ficar o vídeo muito extenso, e nas partes mais importantes eu vou desacelerar para mostrar para vocês. Galera, começo de tatuagem sempre começo pela parte mais segura para mim. Eu sou canhoto, então eu sempre começo ali da esquerda, e muitas das vezes eu começo também tatuando de cima para baixo, em vez de começar de baixo para cima. A minha mão às vezes facilita eu começar de cima para baixo. Então eu vou começando ali pelas partes mais tranquilas sempre, para poder ver a profundidade da pele do cliente, ver como é que se comporta a agulha, se está descendo bem a tinta, se a diluição da tinta está legal, beleza? No batoque de tinta sempre coloco uma gota de diluente para poder deixar ele com uma viscosidade boa, ainda mais quando são traços finos. E sempre começo usando uma agulha de traço mais grossa. Aí eu estou usando uma 5RL da Quadron, que é uma 5RL que é um pouco mais grossa, ela parece uma 7RL. Eu gosto bastante dessa agulha, tem muita precisão, então eu escolhi ela para fazer esse trabalho. Então vamos lá, fazendo ali as partes mais tranquilas, né? O cabelo, se eu puxar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, ainda é o cabelo. Se ficar um pouquinho falhado, não tem muita importância, porque vai levar pintura ali. Então eu escolhi essa parte para ser uma parte boa para começar o trabalho e ir pegando confiança na pele. Depois eu vou para as partes mais críticas. Aqui já vou traçando a mão. Repara que eu estou esticando bem a pele em 3 pontos, né? Com o meu dedão, com o meu dedo indicador e com a mão que eu seguro a máquina. A pele tem que estar bem esticada, e o movimento que eu faço é puxando a agulha e a máquina. Eu não mexo o meu pulso, eu movimento o meu braço inteiro, meu antebraço inteiro, eu vou puxando ele, beleza? Para poder fazer os traços mais longos com precisão. E para mim sempre é mais fácil fazer trazendo o traço, beleza? Pego na parte de cima, puxo o braço para trás, com o pulso bem firme, e assim você consegue fazer um traço bem reto, com mais facilidade. E atenção no decalque, eu nunca pego em cima do decalque, para ele não ir apagando, beleza? Eu pego sempre ao redor dele, sempre que possível. Apesar de que o meu gel de stencil e a impressora térmica, eles fazem uma combinação tão boa que dificilmente o meu decalque some. Então, às vezes eu até, por ficar mal acostumado com isso, acabo tatuando com a mão em cima, porque eu sei que ele não vai apagar. Mas convém você não encostar muito, beleza? Para evitar surpresas. Às vezes a gente esquece, chega no final do trabalho, tá tudo apagado, a gente tem mais dificuldade para fazer. Vamos acelerar essa parte aqui, porque é mais do mesmo. Reparem, estou fazendo os traços ali, indo e voltando, onde eu vejo que tem necessidade, beleza? Vou fazendo aqui a parte da roupa, que ainda assim é uma parte tranquila, mesmo esquema do cabelo. Se ficar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, não tem problema, tá? Mas essa altura do campeonato já deu para pegar confiança na pele, já sei como ela está se portando ali, a agulha e tudo, então já está bem tranquilo. Então eu vou fazendo os contornos, e o que der para fazer agora com essa linha, com essa agulha mais grossa para traço, eu vou fazendo. E depois eu pego a 3.8, é uma 3RL bem fininha, para poder fazer os sombreados e os traços mais finos. Mas por enquanto eu vou fazendo com essas 5RL, que me dá mais segurança e eu consigo ter um contraste legal dos traços. Essa parte de cima do cabelo, galera, de trás, é um monte de traço meio que aleatório. Eu não preciso seguir à risca o que está ali, tá? Eu só tenho o decalque como referência. Vou olhando ali minha referência impressa que está do lado, sempre deixo a referência impressa ao lado, para ter mais... Eu estou sempre olhando, eu coloco bem próximo, eu olho, faço traço na tatu, olho, faço traço na tatu, certo? Assim, para não ter erro de decalque me enganar, né? Porque o decalque a gente faz na mão, mas alguma coisinha a gente pode esquecer, e é bom ter a referência ali para tirar a dúvida sempre. E agora vamos para a agulha mais fininha, a 0803RL, é uma 3RL de 25 mm. Então eu uso ela
para fazer os detalhes menores, tá? Com muito cuidado. Eu estou usando uma máquina aí que é mesmo propícia para fazer o fine line, que é uma máquina de 2,5 milímetros de curso. Para eu estourar um traço fino com essa máquina, eu tenho que ser a mão do Hulk, filho. É doideira. Então, é uma máquina que tem recuo também. Então, eu posso mesmo afundar minha mão, que ela dificilmente vai estourar um traço fino. Então, eu gosto muito dessa máquina. Me facilita muito trabalhar os fine lines, com essas agulhas bem fininhas, né? Então, por isso, para facilitar meu trabalho, eu uso essa máquina aí, beleza? Que eu tenho certeza que na cicatrização não vai falhar esse tracinho. Mas lembrando que eu poderia fazer isso também com uma máquina de 4mm, de 3,5, de 5. A questão é a dificuldade. Quando a gente usa as ferramentas mais adequadas, mais fácil fica o nosso trabalho. Com essa agulha de 3RL mais fininha, eu não tenho que voltar tanto no traço quanto eu teria com outras agulhas. Então, por ela ser mais fina, a pele já recebe logo ela e o traço já fica. Então, na maioria dos casos, eu não vou precisar voltar o meu traço. Mas se eu quiser engrossar um pouco, eu acabo voltando e vou desenhando ali a linha que eu quero. Aqui já vou fazendo as linhas da mão, que vai dar ali a profundidade, né, os detalhes da mão dele. E uso também essa agulha mais fina para dar um scoop line, para corrigir alguns tracinhos que eu fiz com a 5RL, que não tiveram um acabamento muito legal, né? No final do traço, eu quero deixar uma coisa, ele afinando ali na ponta, eu consigo com essa agulha aí desenhar essa parte do traço. Então vai dar um refinamento ali na arte, fica bem bacana. Agora usei ela para poder desenhar ali os cantinhos da escrita. Não faço tudo com essa agulha, porque tem muita área de preenchimento ali também para esse tamanho de agulha. Aí não seria legal fazer com ela, seria muito arriscado. Aqui eu já troquei, peguei a agulha mais grossa para poder fazer a parte mais grossa. Depois vem com a fininha, se ficou algum cantinho, uma coisa fina que a agulha de 5 não conseguiu atingir, eu troco a agulha de novo e pego a 3RL. Tatuagem de escrita, galera, muitas das vezes a gente vai acabar desenhando a escrita do que realmente traçando ali igual a caneta, né? Tem gente que acha que é pegar igual a caneta e sair passando em cima da linha e já era, mas não é assim. A gente tem que desenhar a letra, se quiser que ela fique bem feita, bem bonitinha, né? Então, foi isso que aconteceu ali. Fiz as 5RL, as partes mais grossas, depois fui com a mais fininha, desenhando as partes mais finas da letra. Sempre de olho na referência. Estou agora fazendo aqui os detalhes da mão novamente e já vou começar a sombrear. Essa mão aí é um desenho de mangá, então é bem simplificado. A gente pode até colocar mais sombras ao nosso gosto e ir customizando, mas sempre vai ser mais simplificado do que um desenho do anime. Então é legal aqui desse tipo de arte a gente colocar as texturas do mangá. A gente pode sim botar um pouquinho de sombra junto, mas tenta colocar também a do mangá, que vai dar um efeito bem legal. Para fazer esse tipo de sombra, eu deixei a voltagem praticamente a mesma que eu estava usando para o traço. Não baixei, não mudei a voltagem. E fui fazendo um movimento de vai e vem, sem tirar a agulha. Diferente do pêndulo que a gente usa para poder fazer um rastelado mais suave, aqui não. Aqui eu fiz mesmo indo e voltando em zigue-zague com a agulha dentro da pele, para poder mesmo ficar marcado os cantos. Então toda a entrada e saída desse tipo de sombra fica marcado com um pontinho mais grosso. Mas isso aí, nesse caso, foi totalmente intencional. Eu vou deixar aqui a foto de como ficou o resultado da tatuagem no final, nessa parte aí da mão, beleza? Dá para olhar ali com mais detalhes como que fica essa textura, tá? Tanto os pontinhos que eu fiz ali na mão, a sombra dando profundidade nesse movimento de vai e vem, ficou desse jeito aí. Então tentem observar o que eu estou fazendo e o resultado como ele fica, beleza?
A pele bem esticada, faz um movimento ali de vai e vem, sem tirar a agulha, respeitando a região delimitada. Aqui, para esse tipo de sombra, eu não delimitei a sombra, tá? Eu não fiz o que eu costumo fazer nas tatuagens que são retiradas de anime, tá? Não fiz isso. Aqui eu quis deixar um pouco mais de qualquer jeito mesmo, de maneira proposital, para causar esse efeito aí que eu deixei na tatuagem. E pessoal, atenção, uma coisa. Para usar essa agulha muito fininha, tem algumas coisas que podem te atrapalhar. Por exemplo, se a sua tinta estiver muito grossa, às vezes você vai pegar uma agulha fina dessa, você nunca usou, vai tentar usar da primeira vez e você não consegue. Às vezes você não sabe por quê. O que acontece em muitos dos casos a galera tá com a tinta no final. A tinta, quando tá no final, é um pouco perigoso, porque a tinta fica mais grossa, né? Durante o uso da tinta, a gente, na maioria das vezes, acaba não misturando bem a tinta. Então, muitas das vezes a gente usa mais a parte do diluente da tinta do que do pigmento, porque o pigmento é mais pesado e ele vai ficando pro final, e a parte do diluente fica logo em cima na tinta. Então, acontece muito de o que sobra da tinta ficar muito grosso. Então, você vai pegar uma agulha dessa para fazer um fine line, às vezes você passa, risca na pele e só fica vermelho, porque a tinta não consegue escorrer. Então, nesses casos, presta muita atenção. Se vê que não está saindo nada, dá uma diluída, mistura um pouquinho a tinta, que o seu tracinho vai sair bonitinho. Agora vamos pro rosto com a agulha mais fina, fazendo alguns detalhes de cabelo. Tem os fios mais finos, eu vou ali com a 3RL. E aqui é a hora que você já tem que estar com a mão bem calibrada ali da profundidade do cliente, da pele dele, para poder fazer sem ter erro. No anime, como eu já falei para vocês 1000 vezes, a gente pode errar muita coisa, mas o rosto tem que estar certinho, senão fudeu. No decalque, galera, tava muito confuso. E essas marcações aí da boca e a parte ali que é um tracinho embaixo da boca para poder dar profundidade do beiço. Isso para mim tava um pouco confuso ali. Eu tive muita dificuldade de tatuar. Ali já vê que tá um pouquinho clarinho. A referência do mangá não tava muito clara de como era. Então, nesse caso aí, é bom ter um conhecimentozinho de desenho para poder te safar nessas situações. Você vê o que está acontecendo e interpretar e saber onde é o que. Tá? Porque se imagina, você confunde um tracinho do debaixo da boca achando que é a boca, você pode puxar um pouco mais o traço e depois você vai perceber que não é, e aí para corrigir fica um pouco complicado. Então tem que ter muito cuidado, sempre deixa a referência bem pertinho, vai olhando bem a referência. Os pelinhos ali da barba, eu tô fazendo um por um com a RL mesmo. Vou puxando ali a linha de cada pelo e de forma aleatória mesmo, só sigo a marcação para saber onde ela tá, mas os pelos eu vou puxando em vários sentidos de maneira aleatória. Então não precisa se preocupar muito em fazer exatamente o que você tá vendo ali, não tem isso. E tudo aqui eu tô fazendo com a mesma voltagem, o traço, a pintura e esses pelinhos também, tudo com a mesma voltagem. E esses pelos que vão para fora, eu sempre puxo de cima para baixo, nunca faço o contrário, porque eu quero que ele saia de maneira mais suave, esvanecendo. Reparem, galera, que eu não estou fazendo com pressa, eu faço bem devagar essa parte do rosto, porque é uma parte que requer muito cuidado, não pode ficar nada fora do lugar aqui. Então eu vou com calma, olho bastante a referência, tento reproduzir ali os traços com calma. Não vale a pena correr, beleza? Tatuagem não é corrida. Tem gente que tatua rápido pra caramba aí, mas às vezes não vale a pena.
Aos pouquinhos vai tomando forma o rosto. Não precisa se desesperar, galera, porque isso faz parte do processo. Fica feio mesmo durante o processo. Por isso também uma técnica legal que eu gosto é você fazer o traço e ir pintando já ao mesmo tempo. Para quem é ansioso, não gosta de ficar nervoso de ver o desenho inacabado, eu acho que é uma boa tática também fazer isso, porque você já vai vendo o desenho tomando forma e já fica mais tranquilo. Aqui eu tinha feito o tracinho do beiço, agora eu vou fazer o da boca. Repara que eu demoro bastante para fazer porque eu tô olhando a referência ali. Eu tava sem marcação de decalque já, então eu não podia errar para não ficar estranho. Então fiz ali, puxei um pouquinho mais dos fios da barba e já era, tá feito. Agora com a Magnum de 9, vou fazendo umas sombrinhas ali em cima da barba, para não ficar esses pelos aí muito soltos, né? Então passo uma camada de sombra por baixo, para dar esse efeito aí que vocês estão vendo na tatuagem pronta. Galera, voltagem, mesma coisa, não mexi na voltagem. Muitas das vezes eu costumo trabalhar com a mesma voltagem para fazer tudo. Então, reparem bem o que eu tô fazendo, mas a voltagem é muito pessoal, beleza? Se você achar que tem uma voltagem que se adapta melhor para fazer trabalho com Magnum, sombra, vocês podem usar, vão testando. Também uso a Magnum para fazer essas sujeirinhas ali no rosto, né? Gosto bastante de fazer isso com ela de lado. Eu acho que dá um efeito bacana, não fica muito marcado o traço, e eu gosto. E agora o cabelo. Galera, o cabelo é bem complicado. Não tá nada parecido com a referência. Eu vou colocar as duas imagens aqui para vocês verem a diferença. Eu só fiz a marcação no decalque para me basear no movimento do cabelo. E eu fiz da minha cabeça mesmo, porque eu achei que ia ficar bonito sair fazendo. E aqui temos agora, para vocês verem, a referência do mangá e a referência da tatuagem feita, como é que ela ficou. Então vamos lá, eu começo fazendo a parte mais preta, para dar logo ali o contraste maior. Eu já faço aquela parte de cima da cabeça e esses movimentos do cabelo eu vou deixando um sombreado. Em alguns momentos eu vou passar Magnum de lado para fazer o movimento do fio e vou puxar uma sombra. Basicamente é isso. Vocês vão ver aí como eu fiz o processo todo. Aqui eu estou fazendo o movimento dos fios de cabelo com a Magnum de lado, indo e voltando, fazendo um movimento de fio. Isso aí não vai ser o suficiente para preencher tudo de preto, tá? Só vai deixar a marcação das linhas, que depois eu vou passar uma sombra por cima, que vai mesclar tudo. Então vai ficar com esse efeito aí que ficou na foto que vocês estão vendo. Eu poderia fazer igual ao mangá também, só que eu acho que não fica tão legal. Se eu quisesse fazer igual ao mangá, eu teria que seguir aquelas marcações que estão brancas ali na cabeça dele, né? E deixar aquilo vazado, e o resto seria só preencher tudo de preto. Eu acho que não fica tão legal. Fica legal se for a proposta, se o cliente quiser. Às vezes o cliente pede mesmo exatamente igual a imagem. Eu até usaria um pouco de branco nessas partes brancas aí, para a tatuagem no futuro não expandir e virar uma coisa só preto, né? Se você faz isso com branco nessas partes menores, você acaba
fazendo com que fique sempre branco ali aquele espacinho. O preto não consegue expandir para cima. Mas eu gosto de dar sempre dar uma complexidadezinha a mais quando eu vejo que tem necessidade. E essa parte do cabelo eu achei que tinha necessidade de fazer isso. Eu gostei bastante do resultado, como ficou. E vamos lá continuar acompanhando aqui. Para fazer o cabelo, você pode aumentar um pouquinho mais a voltagem. Põe a voltagem mesmo que você faz o traço, ou até um pouquinho mais, para poder fazer essas linhas aí bem marcadas. E galera, isso é um pouco aleatório, tá? Tem as marcações ali do sentido de cabelo, mas o fio de cabelo sempre é aleatório. Vai fazendo, sente teu coração ali que tá mandando e vai embora. O que tem que fazer para não ficar estranho é o sentido do cabelo. Tá vendo? Ele tá com o cabelo preso, o cabelo tá todo indo para trás. Então você tem que fazer sempre respeitando esse sentido. Não vai fazer uma linha de cima para baixo, de baixo para cima, porque aí tu vai bugar tudo. Aí não é sobre isso. Os cabelinhos caídos em cima da orelha eu faço com a Magnum, pegando ali todos os fios dela para fazer a linha. Não tô com ela de lado, repara bem. E eu consigo fazer vários fios finos assim, dessa maneira. Eu gosto muito de fazer isso também para fazer cabelo em algumas partes. E onde eu quero dar um volume maior, eu faço com ela de lado mesmo, para poder deixar mais escuro. E lembrando, galera, eu tô usando uma máquina com recuo que tem 2,5 mm de curso. Então é uma máquina que não causa agressão nenhuma à pele. Eu posso passar várias vezes em cima, posso fazer força, como vocês estão vendo aí, que eu não tô machucando a pele, tá? É uma máquina bem suave mesmo. Se você usa uma máquina Direct Drive, uma penzinha da China, essas máquinas muito fortes, e se você fizer um movimento igual eu tô fazendo, com essa mesma força, você pode machucar a pele do cliente. Aí você tem que trabalhar só na pontinha da agulha. Dá pra fazer também, é até mais rápido às vezes, mas tem que ter mais cuidado. Esse movimento que eu tô fazendo, tô escurecendo de um canto e indo abrindo pro meio, beleza? Os cantinhos da cabeça, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, são mais escuros e o meio é mais claro, dando a entender que tem a iluminação ali. E eu começo escuro devagarzinho e vou abrindo para a parte do meio. Sempre passa bastante vaselina antes de fazer essas pinturas com Magnum, porque senão vai deixar um excesso de tinta ali e pode acabar levando o seu decalque junto. Aqui já não tem muito decalque para sumir, mas eu gosto de trabalhar sempre bem limpinho o desenho, não deixo ficar o desenho sujo, porque a tinta pode secar em cima se ficar muito tempo sujo ali, se não limpar. E para limpar depois, tu vai ter que fazer um pouquinho mais de força na pele do cliente, ou vai ter que jogar água com sabão em cima da tatuagem, o que não é muito legal,
porque a pele acaba absorvendo essa água e vai inchar.